Muito boa noite, nossa saudação a todos. Está no ar mais uma edição do painel aqui pela TV Erechim. O nosso programa tem um oferecimento da Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós, nesses tempos conturbados ainda de pandemia, enfim, nós vamos continuar insistindo numa temática que eu tenho dado uma certa preferência nesses últimos meses até, e até porque, historicamente, não é apenas nós, mas historicamente não encontra muito espaço na mídia em geral. Estou falando de cultura, e mais especificamente de artes, e ainda mais especificamente da arte musical, da música, né? E para tanto nós estamos recebendo aqui um dos músicos mais renomados de Erechim nesses últimos anos. Ainda tem um longo caminho, tem muita música para tocar, muita orquestra para reger, muitas pessoas para ensinar, enfim. Estou me referindo ao maestro, professor, pesquisador, escritor, Gleison Juliano Wojtkowski, né? O nosso querido Gleison, né? Também membro da Academia Erechinense de Letras, e o maestro que vem se destacando já há um bom tempo aqui na cidade de Erechim e, por que não, em toda a região norte do estado. Me permitem tratá-lo como Gleison, por favor, né? E quero te dar as boas-vindas aqui ao programa Painel. Boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite aos nossos ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui contigo e uma honra poder estar falando sobre música, ainda mais música da nossa cidade, que é algo que eu sou um apaixonado. Uhum. Bom, Gleison, vamos dar uma repassada assim. Quem é o Gleison? Claro que as pessoas que te rodeiam, que estão próximas de você, que fazem parte da tua vida pessoal, profissional, né? E a grande parte do público sabe. Mas assim, entrando um pouquinho mais assim, de onde vem o Gleison? Bom, então eu sou erechinense. Isso é bem importante porque eu escrevo olhando de dentro do meu mundo, né? Então eu sou filho de um músico, o Irano Wojtkowski, que é Dona Inês, né? O meu pai, ele tinha um grupo musical que tocava bailes na região, chamado Los Calientes, né? Então, eu comecei a estudar música muito cedo, com 6 anos de idade, e mesmo antes disso, eu não consigo lembrar de um tempo na minha música, da minha vida, sem que tivesse música, né? Então, os amigos do meu pai, toda essa convivência era com músicos, então era quase que um caminho natural a seguir. E isso vem desde antes. Eu tenho tios músicos, tios avós, meu bisavô que veio da Europa era músico, então isso está muito impregnado na minha história, né? Então, com 6 anos de idade, eu comecei a ter aulas de piano com um professor que talvez deve lembrar, os nossos ouvintes possam lembrar, seu Inácio Petkovic. Ele é um senhor cego, né? Tem seus 90 anos, continua dando aula, continua tocando. Ele estudou em Porto Alegre e foi colega de um Manfredo Festa, por exemplo, da sua classe, que é um dos grandes pianistas brasileiros que foram morar nos Estados Unidos, né? Então, ambos tiveram uma formação musical muito legal, assim, né? Então, sinto muito orgulho de ter sido alfabetizado na música pelo seu Inácio. Isso lá ou aqui? Aqui em Erechim. Aqui. Né? Ele tocou com meu pai, ele é do interior de Carlos Gomes, mas naquela época um cego trabalhar no interior não tinha, então os pais dele encaminharam para ter uma melhor formação, ver o que era possível nas condições que eles tinham. Então ele estudou lá, teve acesso estudou violino, acordeão, piano, né? Sopro, e de volta aqui, as suas origens, ele tocou no Paraná, tocou em diversos lugares, diversos grupos. E era um músico, só que hoje já não tem a mesma agilidade que tinha naquele período, né? Perfeito. Mas era um músico extraordinário, né?
os músicos perguntaram para, sei lá, Gildinho e Chiquito, que o conheceram, era um músico extraordinário mesmo, né? Hoje é um grande músico, mas já a memória, a agilidade não é a mesma que ele tinha há 40 anos atrás, né? Claro. Mas, então, minhas primeiras letras musicais foram com o professor Inácio, depois fui para o Belas Artes, fiz faculdade, estudei em Passo Fundo, né? Fiz graduação em música lá, fiz bacharelado em piano, licenciatura em música. Antes disso, estudei na URI também, mas estudei informática, né? Fiz mestrado em História na UPF, fiz mestrado em Música na UDESC, em Santa Catarina, né? Dei aula em algumas instituições dos 3 estados do Sul de música. No Belas Artes estou há 2 décadas. Acho que é um bom resumo. Mas assim, esse teu ingresso no mundo da música foi pelo piano ou foi por algum outro? Foi pelo piano. Então, lá com 6 anos de idade, eu fui estudar piano, né? Quando eu era um pouquinho maior, que eu conseguia segurar o acordeon, né? Então eu usava uma almofada nas pernas e botava o acordeon em cima e nem se via o Gleison atrás disso. Estudei acordeon, depois na adolescência eu toquei viola de orquestra, que é tipo um violino, né? Só que um pouquinho maior. Mas o meu instrumento que tem estado comigo há várias décadas é de fato o piano. E no Belas também? Também estudei piano, sou professor de piano lá também, né? Mas daí fiz as matérias teóricas, história da música, essas matérias complementares. Mas a minha formação, assim, principal ou a espinha dorsal é o piano. E esse curso superior que tu fizesse em Passo Fundo, né? Ele foi de quanto tempo? As graduações em música no Brasil, em geral, são de 4 anos. Então, tanto o bacharelado em piano, né, é de 4 anos, quanto a licenciatura também. Então, claro que muitas coisas eu cursei em paralelo, né, mas a graduação é de 4 anos. E aí tu pega piano e outros. Não, no bacharelado é o piano. Então, tu estuda muitas horas de piano. Claro que tem matérias teóricas, contraponto, harmonia, história da música. E na licenciatura, sim, a gente estuda um pouquinho de teclados, né? Percussão, violão, canto, no intuito não de te tornar um performer desses instrumentos, mas de te instrumentalizar para te ser um professor de música nas escolas, nos conservatórios desses instrumentos, para tu poder dar as letras básicas desses instrumentos para os teus alunos. O teu pai era mais do teclado, né? Ele tocou teclado, mas assim, desde que eu me lembro, né? Então ele tocou isso antes de eu nascer, ele sempre tocou saxofone. Claro que eu sei que ele tocou teclado. Tem fotos dele no teclado. Mas como eles tinham o seu Inácio tocando teclado, às vezes com eles, ninguém mais tinha coragem de tocar teclado perto. Tinha que jogar em outra posição. Sim, porque o seu Inácio era um virtuose. De fato, ele era um virtuose nos teclados, no acordeon, que ele também toca ainda, né? Mas, então, mesmo os outros instrumentistas, que às vezes tocavam um pouco de teclado, ninguém mais ousava tocar teclado do mesmo grupo que o seu Inácio. Essa banda que tu referiu aí do teu pai, que ele participou, Los Calientes. Isso. Né, ela durou quanto tempo? Que eu me lembro de ouvido assim, eu me lembro de memória assim. Provavelmente, teve né? uns bons anos aí. Sim, a banda foi fundada em 77, né? E ficou com ele até o final do século XX. Depois ele vendeu para os músicos, mas logo eles pararam, né? Então, claro que ele teve outros grupos antes disso, né? Mas isso vai de 77 até 99, mais ou menos, assim, quando que o grupo 2000 talvez ele tenha acabado. A procura por curso, digamos, pela graduação em música, ela dá para se dizer que ela rivaliza com outros cursos ou há aí uma distância razoável? Bom, tem interessados? Eu vou é que a gente vive um momento de uma certa crise econômica nesse atual momento, né? Então, se a gente pegar uma fotografia desse momento, não é uma fotografia talvez boa. Não sei como vai ser daqui para frente. Mas se a gente pegar, por exemplo, eu fui professor da Universidade de Passo Fundo, né, durante vários anos, né?
que mais de uma década. E nos últimos anos que eu estive lá, entraram nos últimos 2 anos 50 e 60 alunos por ano, né? E sim, às vezes tinha 120 inscritos para ter esses 60 alunos. Ou seja, era um volume bom para um curso de música pago, razoavelmente caro, né? No interior, né? Eu acho que era uma procura boa. Sim, nesses últimos anos eu sei que não está na mesma proporção. Não tenho dados oficiais assim para lhe afirmar, mas sim que sei que está mais difícil. Mas era um curso que se pagava, se mantinha, né? Tínhamos egressos que conquistavam, que hoje estão na Europa tocando, vivendo de música, né? Tocando em concertos importantes, né? Então, falando da universidade que eu estava, né? Naquele momento, dá para se dizer sim que era um curso que tinha seu espaço, né? Me lembro que conseguimos 3 e 4 estrelas naquele guia do estudante, tínhamos um bom conceito. Atualmente eu não tenho dados para lhe dizer exatamente. Né? E especificamente em Erechim nós não temos um curso. Não temos. E o que fazia assim, em mais ou menos metade do curso de música naquele período da Universidade de Passo Fundo era de alunos de Erechim. Eu ia te perguntar isso, se você acha que teria espaço hoje um curso. Então não tenho dados atuais, Sim, assim, mas naquele momento eu posso dizer que o curso de música se mantinha muito por alunos aqui de Erechim, em nossa região, né? Claro, tínhamos de Marau, de Soledade, mas numericamente falando, a cidade que mais levava, mais até que próprio Passo Fundo, era Erechim, né? Então eram nossas divisas, nosso dinheiro, e acredito também, sei disso por alunos do Belas Artes que gostariam de fazer, mas pelo fato do preço, do ônibus que acrescenta isso, da distância, porque daí tu não pode sair de casa às 6h30 para ir para a faculdade, tu tem que sair às 5h30 para chegar até a universidade. Então, que não cursavam por essas dificuldades. Então, eu acredito que, se fosse naquele momento, né, tivesse um curso de música aqui, acho que teria pensando economicamente mesmo, né? Teria um bom resultado. Hoje eu não tenho dados suficientes para te afirmar. Agora você tem uma vida aí já de 2 décadas quase, né? Ligada ao Belas Artes, né? Sim. Por ali tu pode ter uma ideia, né? De continua, digamos, se mantendo. Claro que o período da pandemia tem uma quebra bastante grande. Então vamos tirar fora esse período. Mas há muito tempo mesmo, sempre nós temos uma fila de espera gigante, assim, que até às vezes é doloroso ouvir isso, né? Mas ontem, no elevador, quando fui falar no escritório da minha esposa, tinha um casal com uma menininha, tu é professor de Belas Artes, né? Sim, tentamos nos inscrever lá para aula de determinado instrumento e não conseguimos. E às vezes é ano após ano a gente não tem... É um bom sinal, porque gostam da gente, né? Mas às vezes nós não temos uma estrutura que a gente consiga atender toda essa demanda. Acho que precisamos de uma estrutura, inclusive física, para poder pôr mais professores, poder melhor atender, mas a procura é bastante grande, né? Bom, isso enseja que a gente já possa trocar de assunto e passar porque existe aí uma intenção, né? Se fala bastante aí na construção de uma nova estrutura, de um novo prédio, enfim, para abrigar o Belas Artes, né? Isso, existe. Que tentar isso, você saberia? Foi inclusive uma promessa do senhor prefeito, né? Eu quero crer que vai se realizar. Então, sim, já havia até um projeto de um prédio para ser construído ao lado do Centro Cultural 25 de Julho, né? Não sei em que ponto trâmite legal está isso, ou se conseguimos já a verba e tal ou não, isso eu não tenho informações. Mas eu acho que como existe uma demanda da população, né, para poder estudar, e é uma cidade, até pelo melhor atendimento, às vezes, as situações que ocorrem, né? Então existe sim uma promessa, existe acho que uma intenção de fato,
mas ainda nós não temos esse prédio, né? Agora, no próximo dia 12 de setembro, a escola completa 60 anos, né? De trabalhos e tal. Quem sabe para 61, 62 anos, no nosso aniversário, a gente já tenha, quem sabe, esse prédio. Esperamos que sim. Eu já conversei com o secretário de Cultura, né? Vocês estão ligados à cultura ou à educação hoje? Isso. Também, mas o secretário de Cultura, o Neidmar Alves, né? Esteve há um tempo atrás aqui e ele tocou nesse ponto aí. Existe uma predisposição de realmente uma intenção, assim, até onde eu percebi, bastante séria, de realmente entregar à cidade um novo espaço. Eu acredito que sim, né? Em conversas com o secretário, me parece que ele está, de fato, muito empenhado nesse projeto. Claro que é um projeto, às vezes, difícil, é dinheiro que precisa, a gente vive um momento difícil, eu acho que em geral para a cultura no país, né? Veja, às vezes algumas universidades sendo fechadas, inclusive, né? No nosso país, ou querendo ser fechadas, mas eu acho que sim, que existe uma intenção bastante sincera disso, que isso venha a acontecer. A gente fala o Belas. Na verdade, então, é a Escola de Belas Artes Oswaldo Engel, isso? Escola Municipal de Belas Artes Oswaldo Engel, mas que está mudando ou já mudou, né, para Centro de Belas Artes Oswaldo Engel, profissionalizante, não sei bem como é que é o termo agora de memória, mas estamos mudando inclusive a nomenclatura. Mas hoje, digamos, o Belas Artes está ligado à escola, à Secretaria da Educação. Digamos, a gente está com um pé em cada, estamos dando passo, um pé em cada secretaria. Acho que o trâmite legal assim, ainda não aconteceu, mas já estamos indo, assim, já as conversas, os planejamentos, todos estão já para ano que vem estarmos na cultura, mas eu acho que ainda não foi para a Câmara votado e tal, mas estamos dando o passo, né? Estamos migrando, estamos com um pé em cada secretaria, digamos assim, numa certa analogia. A gente passa sempre ali pela frente, tá? E não tem ideia do que tem lá dentro. O que dá para chutar meio que por alto, assim, quantos alunos, quantos professores? Olha só. Aulas de manhã, de tarde, de noite? De manhã, tarde e noite, e eu mesmo ensaio, inclusive, utilizo o espaço no final de semana, sábado e domingo. Por exemplo, a orquestra, a gente não consigo, para poder reunir todo mundo, eu tenho que usar o sábado ou domingo, né? Então, a gente tem aulas de segunda a sexta, nos 3 turnos, e sim, alguns ensaios, algumas oficinas que acontecem no sábado e no domingo dentro da escola. Em épocas fora da pandemia, nós temos mais de 700 alunos, né? Chegamos até a mais de 800, assim, né? No momento, temos mais de 500, né, para essas questões da logística da pandemia, né? E uma fila de espera que em alguns anos chega a ser outro tanto, né? Outros 700. Mas vou te dizer, sinceramente, assim, não parece que seja tanta gente. Num espaço tão pequenininho, né? No espaço que não é lá, que dá para se dizer assim, um colégio. Não, né? De fato, nós não temos. Para se comparar aí com uma escola tradicional. De fato. As tuas palavras ilustram bem isso. Mas que bom que a gente está tendo esse olhar da administração para que a gente possa mudar, porque às vezes é tudo tão cronometradinho, às vezes eu espero lá, agora eu entro. O meu colega sai da sala para aproveitarmos, é tudo calculado para que a gente consiga colocar todo mundo dentro desse espaço, né? O pessoal que dá aula é também formado? Como é que... Sim. Todas as pessoas que, para tu poder prestar concurso público, tu tem que ter uma formação, né? O mínimo que se tem lá, eu quando entrei assim, né? É a formação do próprio Belas, né? Então tem o certificado do Belas, mas acho que hoje lá não tem ninguém que tenha só isso, né? Todos já, ou mesmo como o meu caso, que prestei concurso na época só com o meu diploma do Belas, fiz graduação, mestrado, né? Acho que todos, se eu não me engano, todos os outros professores também fizeram isso, pelo menos graduação na sua área. Acho que são em torno de uns 30 professores que trabalham lá, mais uns 5 ou 6 funcionários.
né? Desde a limpeza, secretaria, segurança, né? Administração. Então, essa é a estrutura que nós temos no Belas Artes hoje, né? A gente vai para uma escola tradicional, você tem tantos anos de educação básica, tantos anos de ensino médio, tantos anos de ensino fundamental, básico, enfim. Ali no Belas Artes, assim, varia de acordo com o tipo de música que tu vai fazer, o tipo de instrumento, ou digamos assim, olha, tu vai indo e de repente quando tu sabe, tu sai. Não, ele sim tem uma estrutura, tem um currículo, né? Na verdade, a escola tem 4 grandes áreas. A área de artes cênicas, né? De dança, de música e de artes plásticas. Então, vou falar da música, dar um exemplo que é a minha área. Então, alguém vai estudar piano, né? Então, inicia pelo piano, então tem o seu programa de piano, né? Primeiro ano tu estuda esses métodos, esse tipo de nível de repertório e vai seguindo assim ao longo dos seus 11 níveis, 11 anos. Paralelo a isso, existem as disciplinas complementares. Então este jovem, esse aluno, vai, além das aulas de instrumento, em outro horário vai ter aula de, se você for um iniciante, de musicalização, que é uma prática coletiva para desenvolver habilidades sensoriais, percepção rítmica. Após isso, ou paralelo, dependendo, porque às vezes a gente tem adultos também, né, que nunca estudaram música, né? Então ele vai ter aula de teoria musical, por exemplo, né, harmonia, contraponto, história da música, práticas de conjunto. Então todas essas outras disciplinas são complementares, né? Então para te formar em piano, por exemplo, além desses 11 anos de instrumento, tu tens essas disciplinas obrigatórias lá que tu tem que cumprir para que tu tenha de fato uma formação. E não só pela questão burocrática, digamos assim, mas para tu conseguir chegar lá nos últimos níveis e tocar aquele repertório que se planeja, sem esse entendimento de história da música, de harmonia, de teoria musical, tu talvez não consiga tocar decentemente aquele determinado repertório. Então, isso não só por uma questão formal, mas também por uma questão de ajudar na performance do estudante, é bem importante. São 11 anos, mas as aulas são semanais ou... Isso, são... De quanto tempo? As aulas semanais de instrumento, por exemplo, é de 1 hora, né? O aluno e o professor, né? E paralelo a isso daí vai depender de quais disciplinas, né? Mas aula de harmonia é 2 horas semanais, em turma, de aula coletiva, né? Teoria musical de 1h30. Então todas as aulas são semanais, né? Mas daí a de instrumento que é a aula mais curta, que é de 1 hora. Se não 1h30, 2 horas, depende qual a outra disciplina complementar que esse estudante vai ter. Existe, digamos, uma faixa etária mínima, assim, para você poder entrar? Sim, né? E um pouco por questões de estrutura, que às vezes sabe-se, né? Muitos lugares se trabalha até com gestantes, né? Para ir desenvolvendo a musicalidade. Ainda nós não temos essa estrutura, mas então a gente pega os alunos ali na alfabetização, né? Estando alfabetizados, né? E sem um limite do teto. Já tivemos alunos com mais de 90 anos que estavam estudando música conosco. E daí, dependendo da maturidade, explico. Então, teoria musical a gente sugere que você faça lá a partir dos seus 12 anos, que já vai ter um melhor aproveitamento desse conteúdo, né? Mas, então, uma musicalização a gente oferece um pouco mais jovem, para ir preparando, usando o lúdico para desenvolver o ritmo, a percepção, né? Não sei se consigo responder. Sim, mas porque tem pessoas e pessoas. O cara pode gostar mais, pode gostar menos, sim, pode se dar mais, porque aí vem a questão do dom, né? Você tem alunos de 7 anos, 8 anos? Sim, tenho. Inclusive, esse mês já fizemos um recitalzinho, né? Teve alunos que começaram com 7 anos e apresentaram, inclusive, uma música, né? Uhum. Então, sim, temos alunos já com 6, 7 anos aprendendo. Vou pegar o teu caso, que, por exemplo, nasceu
num berço musical. Sim. Não ia esperar ter 15 anos para entrar. Veja só, sim, eu tive sorte, mais facilidade, porque... Mas pode haver outras. Sim, e tem muitos pais, e isso que eu acho muito legal. Então, porque meu pai era músico, então sabia de quanto a música é importante, quanto é legal. Mas tem outras famílias, né, eu tenho alunos como exemplo, que não são músicos, não tocam instrumento, mas sabem da importância que a música é na formação do indivíduo, né? Mesmo que não pensando necessariamente que esse aluno vá ser um musicista, mas todos os benefícios que a música traz para esse aluno, que é a concentração, o raciocínio lógico-matemático, a motricidade, a afetividade, as relações com os outros. Então, a música é uma ferramenta que a gente pode utilizar, e é utilizada em muitos países, não só com o intuito de tocar. O tocar é uma consequência, mas para potencializar esses elementos. Então, eu tenho exemplos de meus alunos mesmo, que os pais não são musicistas, né? Mas sabem a importância que a música é, o benefício que ela traz, então trazem os alunos, os filhos, para que se vir a tocar, se for um musicista no futuro, é uma decisão deles, mas para aproveitar esses benefícios da música. Assim como há outras artes, né, que também Sim. fazem com que a pessoa, digamos, comece a pintar e tal, não que vai virar um pintor, né, mas desenvolve uma série de outras. Exatamente, como a dança, o teatro, né? Falar em público, né? Para quem às vezes nunca falou, é assustador às vezes, né? Ou falar num programa de TV. Certamente o teatro, por exemplo, nesse caso, acho que é o que melhor ajuda, mas as artes em geral, de fato, como tu citaste, são extremamente importantes, cada um com a sua peculiaridade e com seus respectivos benefícios, mas com certeza todas as artes nos trazem muito. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho certeza que as autoridades entendem isso, mas seria assim, rebobina, digamos, no tempo da fita, né? E passa de novo o filme, eu vou pensar de novo o quanto o exercício de uma atividade artística pode ser importante no desenvolvimento, na construção, enfim, de uma pessoa que de repente vai cursar engenharia ou medicina ou sei lá, ou qualquer outra profissão aí. Nós já voltamos, estamos conversando hoje com Gleison Juliano Wojtkowski, que é o maestro da Orquestra Belas Artes. Belas Artes. Nós já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.
Promoção 40 anos juntos Sicredi Uniestados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito bem, nós estamos retomando o nosso programa painel de hoje aqui, recebendo com muito prazer o maestro Gleison Juliano Wojtkowski, que também é professor de música ali no Belas Artes, maestro da Orquestra Belas Artes, esse é o nome oficial, né? E pesquisador, agora está entrando na área aí de escrever obras, livros, e tem uma obra, 2 obras magníficas, né? E uma eu estou recebendo aqui agora, mas a outra eu já tive acesso já há um bom tempo, uns 2 anos, né? Isso. E aonde fala aí sobre 100, né? 100 músicos que marcaram a história de Erechim. Como é que foi esse trabalho, Gleison? Bom, ambos os livros foram lançados pela Academia Erechense de Letras e pelo Instituto Jaci de Lázari, né? Esse livro dos 100 músicos foi alusivo ao centenário de Erechim, por isso 100 músicos, 100 anos, né? Não que a gente tenha só 100 músicos importantes, mas eu tinha que delimitar devido à questão, esse jogo dos números, né? Uhum. Então foram escolhidos 100 importantes músicos, no meu entender, outros tão importantes quanto ficaram de fora, né, para o meu próximo projeto. Então ali eu abarco desde, por exemplo, do início do grande Erechim, lá de 1912, por exemplo, que temos o seu Moron, né, que vai chegar onde hoje é Gaurama, mas que pertencia aqui, e lá com o seu Arthur Krieger, que vem também da Alemanha, tocava na Filarmônica de Berlim, por exemplo, e o seu Giacomo Bess, que foi o primeiro triozinho que eu consegui identificar lá em 1912, 13, né? Então, eles vão estar tocando no baile de instalação do município em 18, né? E vou vindo, passando por o seu Richard Crash, por exemplo, que vai ter o primeiro cinema mudo, mas que eles vão fazer, ele e a família vão fazer música ao vivo para essas sessões de cinema, né? Tanto para receber quanto para acompanhar o filme, né? Passando pelos grupos de jazz, que não tocavam necessariamente jazz, mas que usavam essa nomenclatura da década de 40, 50 e início dos anos 60, para as bandas de baile, para as orquestras, coros, né? Até o nosso centenário. Então é uma panorâmica de 100 músicos importantes desse período que tinham relação com Erechim, ou nascidos aqui, ou que vieram da Alemanha, de vários lugares do mundo para se estabelecer aqui. Você falou que um era de Gaurama, né? Isso, ele se instalou em Gaurama, né? Mas que fazia parte de Erechim. Eu faço essa referência porque eu fui fazer uma reportagem como jornalista, certa feita, sobre o Museu de Gaurama, que tem, e lá me foi mostrado uma flauta. Né? Foi um clarinete, talvez? Ou clarinete, né? Que teria sido usada quando da emancipação de Erechim. Isso. Provavelmente, né, é o clarinete do seu Moron, né, seu Martin Moron, que ele vai ser esse clarinetista junto com o seu Arthur Krieger, né, e o seu Giacomo Bess, que vão ter esse primeiro triozinho, né? O triozão. Eu digo triozinho porque eles são apenas 3 e esse grupo, na década de 20 e 30 vai crescer, vai ser uma banda bem mais numerosa, né? Que vai ser ainda com esses músicos atuando, dirigindo esse grupo. E o seu Moron, por exemplo, vai ter descendentes músicos, o seu Paulo Moron, que vai ser um músico bem importante, vai tocar na banda, vai ser o
espécie de contramestre na banda municipal quando o Schubert é o regente. Até hoje a gente tem descendentes dele que tocam na banda, tocam inclusive na orquestra do Belas, né? O Pilate, por exemplo, Daniel Pilate, ele é bisneto do seu Moron, né? Assim como outros tantos da família Kresch, o seu Richard Kresch, que vem, que eu citei, né? O Oswaldo Engel é descendente dele, o seu... Pode-se dizer, desculpe, por favor, cortar, pode-se dizer que essa multiplicidade, digamos, essa diversidade de etnias, enfim, né, que Erechim recebeu ao longo da sua história, isso, junto com isso veio toda essa música toda. Sim, com certeza, né? Todas essas músicas que eu citei, o senhor Moron, a família Kresch, né? Porque ele é o seu Richard com a sua esposa, seus filhos, todos musicistas, e eles trazem na bagagem instrumentos musicais, desde contrabaixo, uma espécie de organeto, violinos, né? Clarinete que tu citou, do Moron, e tantas famílias, família Kohler, então, instrumentos, livros, a tradição de fazer, o conhecimento de fazer, porque seu Arthur Krieger tocava na maior orquestra do planeta, a Orquestra Sinfônica, a Filarmônica de Berlim, e vem para cá, né? O seu Richard estudou em Praga, tinha uma formação sólida, né? Veio da universidade, né? Então eles são imigrantes, eles trazem com um conhecimento bastante apurado, né? Não foram somente pessoas que tocavam um pouquinho de acordeon, por exemplo. São musicistas que vêm com uma formação muito sólida para cá. E eu acho que é isso que faz a diferença na construção da nossa cidade. Já não se tem mais acesso, mas eu consegui em um determinado momento ter acesso a publicações, jornais da década de 20, 30 aqui de Erechim, e tinha recitais sendo realizados. O que eu quero dizer que não que seja melhor ou pior que o baile, mas o baile tem música, também é importante, mas as pessoas estão lá, a música tem um papel coadjuvante. As pessoas vão lá para a festa, para dançar, e a música está presente no ambiente. Num recital é um pouco diferente. As pessoas vão lá para sentar e apreciar a música. Ou seja, é uma música não só para os pés, é uma música para a cabeça também, né? Para o intelecto, para o deleite, para o sublime. Então, veja só, é uma vilazinha lá na década de 20, da década de 30, que também consumia música de uma forma mais pura, não apenas como uma música como protagonista, não só a música como coadjuvante nesse evento, entende? Você me fazer entender. Sim, então, e nós temos isso, e mais que isso, nós temos composições, chega a ser emocionante, a gente vê a partitura lá, Ricardo Kresch, Erechim, com X ainda, 1920 alguma coisa. Mas isso meio que não se perdeu ao longo do tempo, e talvez não só em Erechim? Sim, muitos foi perdido aqui e muito em outros lugares. Mas vejam só, pontos. Ainda tem algumas coisas que mostram pegadas deixadas por esses músicos que, existiu aqui. Em outros lugares, talvez não tenham nem as pegadas, existiram, sumiram, a gente não sabe, talvez nunca venha a saber. Mas pontos. A OSSE, a orquestra, minha concorrente, digamos assim, é a orquestra mais antiga do Estado, ainda em atividade, mais antiga que a própria OSPA. Nós tivemos musicistas daqui, né, que o Komlos era um regente da OSPA, um maestro europeu, né, que veio reger, conheceu músicos que, vem tocar conosco. Ou seja, músicos daqui que são... que recebem essa tradição, que chegam lá em outros pontos da capital do país, do estado, perdão, e chama a atenção de músicos com também um grande conhecimento. Você está falando da OSSE. Eu falo do filho do seu Kresch, por exemplo, que tocou na Orquestra de Concerto de Erechim e foram tocar na instalação da Câmara dos Deputados, como é o nome do... Enfim...
que foi realizado no teatro, alusivo à fundação lá, né, a instalação, e o regente da principal orquestra do estado, e um grande maestro, o Pablo Comlas, e vai, tipo, nossa, que excelente musicista, pô, preciso ele na minha orquestra. Vai haver esse convite, entende? Então, vão ser outros lugares que estão olhando para cá. Outro exemplo, uma orquestra em Santa Catarina, me lembrar o nome da cidade, mas que tem uma cidade de cada lado do Rio, já vou me lembrar, desculpa, mas que vão estar convidando músicos aqui de Erechim para estar tocando, compondo a orquestra deles, né? Ou seja, não são só eu, como natural de Erechim, que quero ver o quão bela é a minha cidade, ou quão bela é a história da música de Erechim. Acho que existem pegadas deixadas por eles que me levam a crer, a confirmar isso. Porque a gente não vê, por exemplo, Passo Fundo vai ter uma orquestra, por exemplo, a partir de 2010. Nossa. Né? A orquestra da universidade, que eu ajudei a fundar, inclusive. Mas não tinha antes disso. Passo Fundo, uma cidade muito maior que Erechim, mais antiga, mas não tem até hoje um teatro com um piano. Entende o que eu quero dizer? Então, apesar... Só o fato que você citou antes, que de repente na graduação, talvez tivesse mais alunos de Erechim do que de Passo Fundo, pode ser, quem sabe, uma herança dessa... Com toda certeza, com toda certeza. Vinda Com toda certeza. Né? Veja, existem músicos também talentosos de Passo Fundo, claro, mas proporcionalmente ao número de habitantes e o número de músicos e quantos desses nossos músicos vão se ocupando espaços, eu acho que nos ajudam é um fruto também, uma herança que nós recebemos lá atrás dos nossos imigrantes, dos nossos fundadores da cidade, das pessoas por aqui passaram, que mostram um pouquinho, são os ecos dessa herança que chegou até nós. Nós vamos fazer o nosso último intervalo do programa de hoje e já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Muito bem, retomando então aqui com Gleison Juliano Wojtkowski, maestro, professor, pesquisador, membro da Academia Erechinense de Letras, né, professor já há 2 décadas da Escola Belas Artes, né, localizada ali na Nelson Ehlers e que, de repente, daqui a uns anos vai de mudança ao lado do Centro Cultural 25 de Julho. Mas eu estava lendo nesse livro aqui, você também já avança, sai do piano, sai do não sei o quê e vem para a guitarra e tal. Sim. Nós tivemos muitos músicos aí que se destacaram
né, que honraram essas melhores tradições da música já com outro gênero, né? Sim. Acompanhando, né? Quem sabe, o tempo. Exatamente. Então a gente ali nos anos 60, a Beatlemania foi muito forte aqui, né? Nós vamos ter vários grupos que vão estar nessa esteira, né? A gente conversava antes sobre o Fitarelli, que é um exemplo disso, com os Explosivos. Nós temos os Crazy Boys, né? Com já saudoso Sérgio Inca, que outro gigante, não só de guitarra, porque ele tocava outros instrumentos, era compositor e tem obras muito legais, né? E tantos outros. O Paulo Casarim, né, que tocou, acho que nos dois, nos Explosivos e nos Crazy, e vai sair de Erechim, vai tocar com os principais nomes do país, né, Pepeu Gomes, Lulu Santos, Baby do Brasil, Engenheiros do Havaí, e olha como é legal, o Paulo Casarim, mesmo sendo um músico acompanhando esses grupos, ele não era um mero coadjuvante, ele ajuda nas composições, então a gente vai ter a promessa, né, do Engenheiros do Havaí, que no disco Simples de Coração, que é a principal música do disco, a música de trabalho, a composição é do Humberto Gessinger, que é o cantor, o vocalista da banda, baixista, e parceria com o Paulo Casarim, que é o tecladista, né? Assim, não só Sensual, com o Pepeu Gomes, também a composição do Paulo Casarim. Então, a Beatlemania aí em Erechim vai ter frutos que vão muito longe, né? Então, tivemos agora recentemente, só para lembrar aqui, para fazer, o José Carlos Vitek, né? Que partiu vitimado pela pandemia, né? O Pedrinho Cunha, que também, né? Enfim. São todos músicos dessa geração, que inclusive estão no livro. E falando do Vitek, que é uma perda gigante, e que talvez as pessoas não conheçam, mas ele tem uma produção de composições um pouco, sim, nessa onda Jovem Guarda, mas muito ligado a uma MPB a lá Chico Buarque, composições assim de um nível bem interessante. Aquelas sacadas a lá Chico Buarque, sabe, de trocadilhos, de crítica social, com harmonias interessantes. Então, talvez as pessoas conheçam o Dr. Vitek, pelo seu lado ligado à medicina, né? Mas ele tem uma produção musical, não só junto ao Etna, né, que era o grupo dele, mas coisas que talvez estejam lá guardadas em fitinhas que ele gravava, para não esquecer, para registrar, que talvez no futuro os outros pesquisadores vão estudar aquilo e dizer, nossa, existia isso em Erechim no início do século XXI e as pessoas nem perceberam. Se eu não lembrar aqui, ele vai me chamar a atenção, mas não, ele é muito educado e carinhoso, ele não faria isso. Enori Chaparini também tem uma bela história na música, né? Não vou falar nem da parte histórica aí. Sim, o Enori é uma das pessoas que tocou com meu pai, que eu tenho lembranças com muito carinho, porque ele era tocava, ele contava, ele é um meio roqueiro, sabe? Então as pessoas veem o pesquisador comportado, mas ele é rock and roll na veia, né? Também fruto influenciado pelos Beatles e vários dessa... Savanhago também, já é um outro estilo. Pois é, mas o Savanhago, tenho fotos que provam isso, o Savanhago tocando em grupos modernos, que chamavam na época, tocando guitarra elétrica. Então e o Savanhago vai estar produzindo importantes discos. O primeiro disco dos Cometas, por exemplo, o Savanhago grava e produz. O primeiro disco dos Los Bravos, se não me engano, ele grava e produz. Não tenho certeza agora de memória se tem mais alguns, mas dessa geração ali nos anos 80 que começa a gravar, que era algo muito difícil, ter um álbum, né? Às vezes se gravava de uma forma mais caseira, mais doméstica, mas ter esse disco oficial. O Savanhago está, além de toda a sua trajetória na música clássica, claro, que já é mais de conhecimento do público, tem um papel fundamental para o auxílio dos grupos musicais da época. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho desse outro teu livro, o tempo aí voa, né? Nós teríamos são 100 pessoas aqui. Frederico Schubert. Frederico Schubert. Esse maestro, ele nasceu em Viena, né?
em 1901, acho que em fevereiro de 1901, vai estudar profundamente música, vai tocar ao lado de importantes músicos, vai tocar na orquestra regida pelo Toscanini, Arturo Toscanini, que é um dos principais regentes do mundo nesse período, vai tocar na Sinfônica de Viena, e cabe lembrar aqui que a Sinfônica de Viena ela não é uma orquestra que existe sempre, né? Existem as outras orquestras da Áustria e eles fazem tipo a seleção brasileira, né? Pegam os melhores de cada time para formar uma seleção nacional, né? Então, e o Schubert tocou inclusive como espala dessa orquestra, né? Daí durante a Segunda Guerra Mundial a Áustria vai ser anexada à Alemanha nazista e o Schubert vai ser convocado para o exército, vai lutar no exército alemão, talvez contra a vontade, alguns dizem, né? Mas acho que ele não tinha muita escolha naquele momento da história, né? E como alguns dizem que ele era judeu, não tive provas disso, mas com certeza a mãe dele era judia. Quando os nazistas descobriram isso, ele foi mandado para o campo de concentração. Não lembro agora o nome do campo, mas é aquele perto de Weimar. Né? Então ele vai, obviamente, passar maus bocados e quando a Gestapo descobre que essa ascendência judaica do Schubert, eles vão invadir a casa dele, né? O violino que ele vai vir usar aqui em Erechim, que ele já usava e que vai estar aqui, né? Que esteve aqui, vai estar sendo escondido para evitar que seja confiscado ou roubado, como alguns preferem dizer, né? No fim da guerra ele vai para a Suíça, depois vem para o Brasil, primeiro para Santa Catarina em 49, né? Em Erechim ele vai fundar em 50 a Orquestra de Concertos de Erechim, 51 a nossa banda municipal, né? A Sociedade de Banda de Música que existe hoje, né? Ou seja, grupos já com seus 70, 71 anos. Vai formar outros grupos, né? Menos longevos, como o Coro do Clube Caixeral, que a gente talvez nem tenha ouvido falar, mas sim existiu por obra do Schubert. Vai compor o nosso hino, junto com Dona Terezinha de Lélio, né? Ele vai dar muita aula, vai fazer muitos concertos. Permanece em Erechim até 68, quando vai para Resende, no Rio, e vem a falecer em 78. Então, um breve resumo sobre o seu Frederico Schubert. Esse livro aqui é maravilhoso, né? Que tem Lia Weber, Yaskara Spenak, enfim. Esses livros estão à venda? Aonde é que se pode encontrá-los? Esses livros eu disponibilizei na Agridoce, né? No Sebo Agridoce, e na livraria Bancate do Master. Então, tem algumas cópias ainda nessas duas livrarias. Sem dúvida, né? Aqui, e você disse que já tem um listão aí de outros músicos para... Isso. Então é um projeto que a gente está ainda só projetando, né? Brincadeira do trocadilho. Mas, na verdade, tem muitos músicos que ficaram de fora, né? Importantes músicos. E também esse outro livro é foco nos lugares onde você tem música, seja na Praça de Alimentação do Master ou no Centro Cultural 25 de Julho. Ao longo de 100 anos temos uma lista grande, né? Grupos, né? Que aqui está mais na pessoa de cada músico, e também com algumas partituras, né? Que foram perdidas e eu tenho recolhido ao longo dos anos, que eu quero publicar para que não sejam só mais um papel que possa vir a sumir dentro de pouco tempo, que mais pessoas tenham acesso a isso. Olha, Gleison, muito obrigado por estar aqui, né? Não sei se tu pretende ficar em Erechim sempre ou para onde a vida pode te levar, mas você é, sem dúvida nenhuma, na opinião minha aqui, eu acho que de muita gente, um orgulho para a cidade. Fico muito honrado com tuas palavras, até porque tu és uma pessoa que eu admiro muito, eu fui meu ex-professor, inclusive, e para mim é uma grande honra, um grande prazer estar aqui contigo conversando sobre esse assunto que eu gosto tanto, que é a música. Ok, a todos, também espero que todos tenham gostado aí, uma boa noite e até a próxima. Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado.
E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Uniestados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre aos sorteios. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Uniestados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Elisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também, um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Uniestados, 40 anos juntos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.